Olá pessoal, nessa videoaula vamos aprender a gerar certificado pelo sistema escolar. Antes de você começar a gerar certificado, você vai precisar ter uma imagem de fundo no padrão 998 pixels de largura e 669 pixels de altura. No nosso exemplo aqui eu já tenho uma imagem desse padrão, é essa imagem que nós vamos utilizar na geração do nosso certificado. Depois você clica no menu Ferramentas, Certificado. Nessa tela vamos adicionar os alunos ao certificado, os alunos que receberão o certificado. Para isso nós clicamos no botão adicionar aluno ao certificado, selecionamos o aluno e adicionamos ao certificado. Também podemos adicionar os alunos de uma turma, por exemplo, 2015, filtramos as turmas de 2015, eu só tenho uma turma gerada no sistema, então eu vou selecionar os alunos dessa turma. Eu clico no botão visualizar alunos turma e carrego os alunos da turma. Seleciono os alunos que eu quero adicionar ao certificado e clico no botão adicionar ao certificado. Depois clico no botão sair e volto para a primeira aba, alunos do certificado. Depois de adicionar o aluno ao certificado, o sistema habilita essa aba, certificado. Nessa aba você vai adicionar a sua imagem de fundo e vai adicionar agora o texto e os parâmetros do certificado. Para isso você vai clicar nesse botão texto/parâmetro. Nessa telinha você vai adicionar o texto do seu certificado, você vai poder configurar a fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte. Aqui você tem largura, o topo, esquerda e os parâmetros que você pode utilizar no certificado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o texto. Se eu quiser colocar o texto mais para a esquerda, eu altero o parâmetro, coloco o valor que eu quiser. Vou colocar aqui 1700. Aí automaticamente ele muda aqui o texto, ó. A distância da margem aqui, ó. Ele já retirou de cima da nossa imagem. Aqui o topo. Se eu aumentar, se eu colocar 3800, por exemplo, ele envia o texto mais para baixo. Se eu diminuir para 2500, ele envia o texto para cima, e assim por diante. Outra coisa são os parâmetros. Aqui são os parâmetros que você pode utilizar, por exemplo, matrícula, e o nome do aluno. Eu vou utilizar esses dois como exemplo. Ok, depois que você adicionou todo o texto e os parâmetros que você quer utilizar, você vai clicar no botão salvar, para salvar o seu texto padrão, para você não ter que ficar digitando tudo novamente. Então você clica no botão salvar, seleciona o local onde você quer salvar o arquivo, por exemplo, pode ser no local que você quiser, e dá o nome que você quiser para o arquivo. Depois você clica no botão salvar. Ok, como eu já tenho um texto padrão configurado, eu vou abrir esse texto padrão para a gente utilizar no nosso exemplo, para não demorar muito. Então eu clico nesse botãozinho de abrir e localizo o meu texto padrão. Então esse é o meu texto que eu já configurei antes de fazer essa videoaula. Então aqui eu estou utilizando somente um parâmetro, aluno. Se eu quiser alterar, eu posso alterar esse texto, posso digitar o que eu quiser aqui e salvar. A alteração ela é feita sempre antes de carregar o parâmetro. Se você carregou os parâmetros e fez alguma modificação, aí o sistema não salva mais no arquivo texto padrão. Então aqui eu vou apagar, né? Vou deixar como estava. Vou salvar. E agora eu vou carregar os parâmetros. Depois que eu clicar no botão carregar parâmetros, o sistema carrega somente o nome do aluno, porque eu utilizei somente o parâmetro aluno. Se eu tivesse utilizado, por exemplo, matrícula, CPF, RG, o sistema já carregaria também os dados do CPF, RG, matrícula e assim por diante. Então é assim que vai ficar o nosso certificado, ó. Aqui você pode movimentar entre os registros, né? Pode voltar. Pode visualizar o texto.
pode alterar para cada aluno também um texto. Por exemplo, você quer imprimir para o aluno Edson um texto diferente de outro aluno, você pode digitar o texto aqui, não tem problema. Quando você navegar para outro aluno, ele vai excluir. E deixa eu ver o que mais. Depois de adicionado o texto, padrão certificado, configurado tudo certinho, você pode imprimir um certificado para ver como vai ficar. Então você clica nesse botãozinho aqui da impressora, você volta aqui para o primeiro registro, né? Clica no botão da impressora e ele pergunta se você quer realmente imprimir um certificado. Você clicando em sim, ele vai imprimir. Então, depois de impresso, você verifica se está tudo certinho com o certificado. Se estiver tudo certo, você pode clicar com o botão direito do mouse e imprimir todos os certificados dos alunos, ou pode reimprimir todos também. Então, é basicamente isso.